amo, que Deus é amor.
O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Mais perto. Deus é um ser relacional. Na criação do mundo, no livro de Gênesis, Deus toma as decisões no plural, façamos. Por toda a história, o Criador faz questão de manter relação próxima com a criação, sobretudo com o ser humano, mesmo este separado de Deus por condição de pecado. O Evangelho intensifica, apresentando o Filho de Deus que prioriza relacionamentos, diálogos, cuidado e empatia com as pessoas. Jesus veio chamar os pecadores, se movimentando a eles, acolhendo-os, ouvindo-os, amando-os. Jesus veio para que o reino de Deus esteja mais perto. Todos em missão, todos mais perto da realidade das pessoas. Olá, amigos e amigas em Cristo. Estamos falando sobre oração e buscando na Bíblia ensinos e modelos que nos ajude a ter uma experiência mais profunda de oração. Eu gostaria de ver hoje uma das mais importantes orações de Jesus. Ela foi feita logo antes da sua morte, está em João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É interessante ver que uma das mais importantes orações de Jesus tem a ver com unidade. Ele diz: rogo para que todos sejam um. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de pensar da seguinte maneira: se essa foi a oração de Jesus, deve ser a nossa oração também. Então vamos ver três coisas aqui: a importância da unidade, a dificuldade da unidade e o poder para a unidade acontecer. E como isso se relaciona com a oração. Vamos atentar para o fato de que essa foi uma oração que Jesus fez na noite anterior à sua morte. Perceba, quando você sabe que está prestes a morrer, você não fala de coisas sem importância. Você não fala sobre o clima, as notícias do dia ou qualquer outra coisa trivial, mas você fala sobre aquilo que é mais importante para você. E aqui está Jesus, quase com o seu último fôlego, orando para que nós tivéssemos unidade. Interessante destacar que no começo do capítulo 17, Jesus segue em uma direção bem específica, orando pelos discípulos que estavam ali com ele, mas a partir do versículo 20, que é a passagem que nós lemos, Jesus faz um tipo de curva, ele dá uma virada na esquina, ele muda completamente a direção. Ele diz: a minha oração não é apenas pelos meus discípulos, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Isso quer dizer, gente, que nós estamos incluídos. Então, no seu último fôlego, Jesus ora para que os cristãos fossem um. Mas a primeira coisa que precisamos perceber aqui é o seguinte: não é ser um de qualquer jeito. Na verdade, é uma forma muito específica de ser um. Jesus disse: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Veja o poder dessa unidade. Ele quer que o tipo de relacionamento que existe na Trindade seja a mesma expressa na relação de uns com os outros, dentro da comunidade cristã. Perceba como a unidade é importante para Jesus. A unidade, nesse sentido, é uma maneira de nós resgatarmos a imagem de Deus. Ou seja,
Nós fomos criados para expressar o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em nossas relações interpessoais. E isso quer dizer que não podemos ser cristãos sozinhos, porque não podemos amadurecer sozinhos. Sozinhos nós não conseguimos ser aquilo que fomos criados para ser. Ok, isso é muito importante, mas existe também uma razão bem prática pela qual ele está preocupado com a unidade dos cristãos. Jesus diz: eu quero que os meus discípulos sejam um para que o mundo saiba que tu, ó Deus, me enviaste. Veja que incrível é isso. A nossa unidade é vital para que o mundo saiba que Jesus Cristo de fato veio. O nosso testemunho de fé, a nossa credibilidade está muito conectada com a nossa unidade como igreja. Agora, tem uma pergunta bem importante aqui. O que significa essa unidade ou como funciona a unidade? Vamos pensar nos primeiros cristãos. Uma das coisas mais interessantes sobre os primeiros cristãos é que o cristianismo foi a primeira religião multiétnica que existiu. Ou seja, ela foi a primeira religião que conseguiu congregar diferentes raças e culturas. Isso quer dizer que antes do cristianismo existir, cada um tinha o seu próprio Deus. Se você fosse persa, você adoraria o Deus persa. Se você fosse um babilônico, você adoraria um Deus babilônico. A sua religião ela era apenas uma extensão da sua cultura. Ou seja, a religião não conseguia ultrapassar barreiras culturais, ela era simplesmente parte da cultura. Em outras palavras, a religião e a cultura meio que se misturavam. Mas aí chegam os cristãos dizendo que o Deus deles era o único e verdadeiro Deus e que todos os povos deveriam adorar o Deus de Jesus Cristo. Era um tipo de convite aberto a todo mundo. Isso quer dizer que a essência da fé cristã é estar aberto para que povos de todas as raças e culturas sejam bem-vindos. É claro, os judeus também acreditavam que o Deus deles era o Deus único, mas etnicamente falando, os judeus eram um povo que se isolava. Eles não desafiavam a ideia de que cada raça tinha o seu próprio Deus. Eles ficavam mais na deles. Mas os cristãos não, eles eram de todo tipo de raça, eles vinham de classes sociais diferentes e eles se uniam em torno da adoração de Jesus Cristo. O mundo nunca tinha visto uma religião que pudesse unir pessoas dessa maneira, foi algo totalmente revolucionário para a época. É claro que algumas pessoas se sentiram ofendidas com isso, mas várias pessoas se sentiram atraídas. Porque ninguém tinha visto uma religião capaz de curar essas divisões. O Evangelho foi realmente capaz de superar as barreiras humanas que dividiam as pessoas. É lindo isso, não acho? Mas também é um grande problema. Imagine pessoas vindo de todas as raças e culturas e vivendo juntas. Cada uma trazendo uma história e uma visão de mundo totalmente diferente. Imagine pessoas com estilos de vida totalmente diferentes, aprendendo a amar umas às outras. Pois é esse o convite do Evangelho. Vocês percebem por que Jesus orou pela unidade de maneira tão enfática? Gente, você não ora por algo que tem certeza que vai acontecer de qualquer maneira. Você ora por coisas que você está preocupado se elas vão ou não acontecer. Então Jesus orou ao Pai pela nossa unidade no seu último fôlego, porque ele sabia que isso seria problemático. Eu vou dar um exemplo bíblico sobre a dificuldade da unidade. Marcos 9. Aqui tem um momento na caminhada de Jesus com seus discípulos, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio, mas Jesus expulsa e ainda chama a atenção deles, explicando que essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Só que mais adiante, no mesmo capítulo, nós vemos João falando com Jesus sobre um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E João explica que ele e os outros discípulos que estavam junto com ele falaram para esse homem parar de expulsar demônios, porque ele não era um deles. Para os discípulos, esse homem não fazia parte da grande comissão da igreja. Mas Jesus diz, não os impeça, porque o que não é contra nós é por nós. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu não me importo se nós não treinamos.
Eu não me importo se ele não é um de nós, porque ele entendeu quem eu sou. Ele expulsava em nome de Jesus, não é? Então ele compreende a parte básica da minha mensagem e é um de nós. Você consegue perceber as implicações aqui? Existem pessoas diferentes de mim que estão vindo para a nossa comunidade na IPI Bom Jesus. Existem pessoas de diferentes cores, diferentes histórias, diferentes inteligências e condições financeiras diferentes também. Elas não têm o mesmo treinamento que eu, não receberam as mesmas influências religiosas. Tem características que algumas vezes para mim é até estranham, mas Jesus diz, não os impeçam, eles estão conosco, eles são por nós, eles são de nós. Perceba, se você crê na Trindade, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você acredita que nós não somos salvos pelas boas obras, mas pela graça, se você quer ser um discípulo de Jesus e seguir os seus caminhos, então você está ligado ao Evangelho. Então as nossas diferenças não podem nos impedir de fazer parte da mesma comunidade. Veja como precisamos orar pela unidade entre as pessoas. É algo de extrema importância, mas aponta um incrível desafio. Bem, para fechar esse ponto, eu vou destacar duas situações particularmente importantes, pelas quais nós devemos estar em constante oração para manter a unidade. As diferenças culturais e as políticas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as diferenças culturais. Preste atenção nessa frase. Herança cultural é apenas diferença cultural. Eu vou repetir. Herança cultural é apenas diferença cultural. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. A Bíblia não diz que durante o culto você tem que levantar as mãos ou não. Ou se você tem que ficar quietinho sentado ou ainda em pé aplaudindo. Mas a verdade é que os nossos temperamentos culturais, eles se sentem mais confortáveis com determinados tipos de louvor. Mas essas diferenças são apenas culturais, elas não são necessariamente certas ou erradas. Só que a justiça própria que nos afasta do Evangelho nos torna orgulhosos acerca das nossas escolhas culturais. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou dar uma ilustração que eu costumo usar quando eu falo sobre isso. Imagine um casamento onde um cônjuge é de origem alemã e o outro da ilha de Santa Catarina. Nessa situação existe uma grande chance do público alemão chegar 20 minutos antes da cerimônia começar e ficar atento para a noiva entrar exatamente no horário marcado. Acontece que o público catarina vai chegar pelo menos 10 minutos atrasado. Se tiver gaúchos convidados ainda, além deles chegar 20 minutos depois, eles vão querer preparar chimarrão durante a cerimônia ou algo assim. O pessoal que chegou cedo vai achar que o pessoal atrasado é de mau caráter. E os que chegaram depois vão achar que os outros estão fazendo tipo de cara feia porque eles são mal-humorados. Gente, em princípio, ninguém vai olhar a situação e dizer que é um problema cultural. A maioria vai dizer que é um problema de caráter, que é um problema da pessoa em si. Perceba o que o nosso coração faz. Nós pegamos diferenças culturais e transformamos em diferenças morais. Nós não somos simplesmente diferentes, nós somos melhores. E esse é o ponto. Na verdade, nós pensamos que a nossa cultura é melhor do que a outra. Embora seja importante você gostar da sua cultura, apreciar o seu povo, essa justiça própria facilmente se transforma em um tipo de farisaísmo. E nós tendemos a desprezar aquele que é diferente de nós. Veja, é isso que acontece no fundo do nosso coração. Nós olhamos para as diferenças culturais que existem dentro de uma comunidade com um sentimento de superioridade. Então desprezamos o outro. Mas nós temos de receber as pessoas que o próprio Jesus recebeu. Não os impeçam, é o que Jesus diz. Elas foram chamadas para fazerem parte da mesma missão que eu e você. Elas são amadas por Jesus da mesma maneira. Bem, essas são as diferenças culturais, mas também tem as diferenças políticas. E eu vou abordar isso de maneira bem objetiva. Outra coisa que pode nos dividir realmente é a política. A polarização que nós vemos aqui entre direita e esquerda não acontece apenas no Brasil, mas é parte da civilização ocidental hoje.
Cada vez mais a raiva em relação à pessoa do outro aspecto político é bem notório. E é claro que o cristão tem direito de ter sua preferência política, mas nós precisamos lembrar que a nossa unidade em Cristo é muito mais importante que a política. E o cuidado é importante porque as nossas denominações estão cheias de pessoas que votaram em candidatos diferentes. Nós somos primeiro cristãos e as nossas preferências políticas têm que vir em segundo, terceiro ou mais lugar. Da mesma forma que as diferenças culturais, o âmago do problema é o orgulho, é a necessidade de se sentir melhor do que o outro, é olhar para o outro com menosprezo, é querer se autoafirmar diminuindo o outro. Portanto, se o mundo nos vir divididos por causa dessas barreiras humanas, por cultura, política ou qualquer outra coisa, se ele nos vir divididos como qualquer outro grupo de pessoas, por que eles vão querer ser cristãos? Que evidência vai haver que existe algo sobrenatural a nosso respeito? O mundo não vai saber que o Pai enviou o Filho em resgate do mundo. Realmente, nós precisamos orar pela unidade. Jesus fez dessa oração uma das suas principais. Nós temos de fazer também. Finalmente, vamos ver de onde vem o poder para alcançar a unidade. Jesus responde essa pergunta bem aqui no texto. Ele diz: eu quero que o mundo saiba que tu, ó Deus, os amou assim como me amou. Percebam, aquilo que nos divide é a nossa justiça própria. Esquecer de quem nós somos em Cristo. Justiça própria, gente, baseia o valor de alguém na sua performance, ou seja, naquilo que você faz, e não naquilo que você é em Cristo. Ela é como uma infecção num dente que você não percebe, você fica doente por causa do dente, dói um bocado, enquanto você não fizer o tratamento adequado, você vai continuar sofrendo e até tendo outras doenças em função dessa infecção invisível. Veja, esse senso de justiça própria no coração, de precisar ser reconhecido pela performance diante de Deus, das pessoas e de nós mesmos, é o que nos leva à desunião. Porque se a minha autoimagem, ela está baseada naquilo que você faz, você sem dúvida vai se comparar com as outras pessoas. Você lembra da história de João em Marcos 9, que estava proibindo alguém de expulsar demônios em nome de Jesus? Por que ele estava tão bravo com aquele homem que estava expulsando demônios? Simples, é porque ele não estava conseguindo fazer aquilo. No início do capítulo, os discípulos tentaram e não conseguiram expulsar. Por que João fica com raiva ou com ciúme desse cara, então? Por causa da comparação, porque a sua autoimagem estava baseada na sua performance. A mesma coisa aconteceu em outros momentos. Você lembra quando Jesus disse para os seus discípulos que eles iriam abandoná-lo? Em Marcos 14, o que Pedro disse para Jesus, eles podem abandoná-lo, mas eu jamais faria isso. E o que aconteceu? Pedro não apenas abandonou Jesus, ele o negou publicamente 3 vezes. Pedro disse: eu sou o seu seguidor mais fiel, mas na verdade ele era o mais covarde. Sabe por quê? Porque Pedro mantinha sua autoimagem no amor que ele tinha por Jesus e não no amor que Jesus tinha por ele. É como se ele dissesse: olha como eu amo Jesus. Ele estava orgulhoso da sua performance. É essa a razão pela qual ele se comparou com os outros discípulos. Ah, Jesus, esqueça eles são fracos, eles não prestam para nada. E João, olhando para aquele que expulsava demônio, disse algo da mesma forma: ele não é um de nós. De onde vem a desunião? A desunião vem da identidade que não está enraizada em Jesus Cristo, mas naquilo que você faz, mesmo em nome de Cristo. A sua identidade está baseada na sua performance, que é uma forma de autossalvação. Coloque então isso profundamente no seu coração. Deus te ama agora, assim como Ele ama Jesus Cristo. Isso vai expulsar a justiça própria de você e trabalhar com o teu orgulho. A salvação não tem a ver com você, mas com Cristo. Sendo assim, somente o Pai sabe tudo aquilo que Jesus sofreu. Somente o Pai sabe como Jesus foi corajoso. Somente o Pai sabe o quanto foi custoso para Jesus nos salvar. E que Ele nunca desistiu de nós. Então, toda exigência
impossível foi cumprida por Jesus em nosso lugar. Então o amor do Pai pelo Filho é infinito, eterno, não muda, é glorioso. E é dessa maneira que o Pai ama você. Não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Isso quer dizer que Ele te ama porque Ele te ama. Não tem a ver com o que você faz. É simples assim. Então, gente, pare de se comparar com os outros. Seja feliz no amor de Cristo e daí o senso da justiça própria vai ser expulso do seu coração. E você vai viver a mais plena unidade entre os diferentes. Assim, aqui em Florianópolis, em qualquer outro lugar, nós seremos um, assim como o Pai e o Filho são um. E todos saberão que Deus enviou Jesus para o mundo. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós aqui oramos em nome de Jesus, clamando assim como Tu pela unidade. Sabemos que é difícil nós amar uns aos outros como Tu nos desafia a fazer, mas nós queremos que esse é o caminho. Nós queremos acolher as pessoas diferentes, nós queremos saber conversar com elas, nós queremos aprender a amá-las. Cremos, Deus, que Tu tem nos enviado pessoas diferentes para cuidar, para sermos discípulos de Cristo juntos. Então, Deus, nós pedimos, abençoe essa unidade, abençoe o diferente, abençoe esses desafios para que os problemas não nos destruam, mas nos façam olhar para Ti. Assim como, Senhor, todas as vantagens que nós temos da diversidade possam contribuir para que o Teu reino aconteça aqui em Florianópolis e aonde quer que qualquer um aqui esteja nos ouvindo. Então, nós pedimos, Deus, abençoe a unidade da igreja e das pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que no final desse culto você possa encher o teu coração de amor e se abrir para que todas as pessoas
diferentes ou não de você, possam estar mais próximas de Deus e da mesma forma mais próxima de você. Que possamos realmente criar uma comunidade ou gerar uma comunidade de forma que Deus seja glorificado. Nós realmente vamos trabalhar para isso e queremos que cada um de vocês façam parte deste projeto. Nesse momento eu gostaria que nós orássemos por aqueles enfermos. Nós temos pessoas dentro da nossa comunidade que estão enfermos. Gostaria que nós orássemos por eles e por todas as pessoas que assim que se encontram e que estão nos ouvindo neste momento. Então, se coloque agora em oração junto comigo. Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que tu esteja visitando todas as pessoas que de alguma maneira estão sofrendo. Quaisquer que sejam os motivos, Deus, que eu não sei, mas tu sabes. Então, Deus, faça uma interferência nesse momento, haja na vida dessas pessoas. Nós lembramos, em especial, a vida da Lucélia, que está no hospital, que tu possa abençoá-la, Deus, que tu possa estar com ela nesse momento, estar fazendo com que todo o seu sofrimento possa ser amainado e que ela possa saber, Senhor, que tu está com ela. Nós oramos por todas as outras pessoas que são da nossa comunidade e fora dela também, Senhor. Todas as pessoas que nos ouvem possam ser agora, Senhor, ser cheias de paz, possam ter força para superar as suas dificuldades, possam perceber a tua presença, Deus, de uma maneira muito especial, enchendo os seus corações e dando direção para as suas vidas. Nós sabemos que nós temos crido em Ti, Tu tem nos acompanhado nos momentos de maior solidão e talvez nos momentos de maior escuridão. Mas nós temos certeza, Senhor, que o Teu amor por nós nunca cessa e nós descansamos nisso. Que neste momento, Senhor, todos aqui que nos ouvem possam estar experimentando o Teu amor e sendo suprido por eles. Então nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.